Talvez você tenha parado por um momento hoje, olhado pela janela e sentido um aperto sutil no peito, algo que você não soube explicar. E se eu te dissesse que essa inquietação que te visita nos momentos de silêncio não é tristeza, nem depressão, e muito menos um erro na sua vida? E se, na verdade, esse sentimento de estar fora de lugar for a prova mais bonita de que você pertence a um amor muito maior do que este mundo pode oferecer? Talvez Deus não esteja em silêncio. Talvez Ele esteja usando a linguagem da saudade para te chamar pelo nome. Vamos caminhar um pouco juntos. Imagine que estamos andando por uma daquelas praias extensas, onde a areia é firme e úmida, e o céu começa a ganhar aquele tom dourado e lilás do entardecer. O barulho das ondas é constante, um ritmo que acalma a respiração. Sente a brisa fresca no rosto? É como se o próprio ar nos convidasse a desacelerar. Hoje, quero conversar com você sobre uma palavra que nós, falantes da língua portuguesa, conhecemos na alma: saudade. Dizem que é uma das palavras mais difíceis de traduzir, mas o coração não precisa de dicionário. Você sabe o que é. Geralmente, sentimos saudade de alguém que partiu, de um tempo bom na infância ou de um lugar onde fomos felizes. Mas existe um tipo específico de saudade que é mais misterioso. É uma saudade sem rosto. É uma falta de algo que a gente nem sabe direito o que é. Você já sentiu isso? Aquela sensação de chegar em casa depois de um dia longo de trabalho, tirar os sapatos, sentar no sofá e, mesmo estando no conforto do seu lar, sentir que sua alma ainda está procurando um lugar para repousar? É como ter sede logo depois de beber um copo d'água. É comprar algo novo e, 2 dias depois, sentir o mesmo vazio de antes. Vivemos dias barulhentos. Estamos cercados de telas, vozes, notificações e exigências. Corremos atrás de estabilidade, de reconhecimento, de afeto humano. E muitas vezes conseguimos essas coisas. Mas aí vem o silêncio da noite. Aquela hora em que a casa dorme e você fica a sós com seus pensamentos. E lá está ele, o eco do vazio. Uma pergunta muda que diz: é só isso? A vida é apenas isso? Muitos de nós fugimos desse momento. Ligamos a televisão, rolamos o feed das redes sociais até os olhos arderem. Comemos sem fome, trabalhamos até a exaustão. Fazemos de tudo para abafar esse grito silencioso da alma. Temos medo de encarar esse buraco, porque achamos que ele significa que há algo errado conosco, que somos ingratos ou insuficientes. Mas, meu querido amigo, minha querida amiga, quero te convidar a olhar para esse vazio com outros olhos agora. Imagine que dentro de você existe uma bússola. Quando uma bússola aponta para o norte, a agulha treme, inquieta, até encontrar a direção certa. Essa sua inquietação, essa saudade de Deus, é a agulha da sua alma tremendo. Ela está te dizendo que o seu norte não é aqui, nas coisas passageiras. A Bíblia, com sua sabedoria milenar e poética, descreve isso de forma linda no Salmo 42, quando o salmista diz: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Imagine esse animal, cansado, no meio de uma terra seca, procurando desesperadamente por um rio fresco. Essa sede não é um castigo. É um instinto de sobrevivência. A corça sabe que a água existe, por isso ela a procura. Da mesma forma, a sua sede de significado, de paz profunda e de amor incondicional é a prova de que essa água viva existe. C.S. Lewis, um pensador cristão, dizia algo que sempre me toca profundamente. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Você não é um acidente biológico vagando pelo cosmos.
Você é uma alma eterna que foi gerada no coração de Deus. E como um filho que se perdeu na multidão, seu espírito reconhece que está longe do Pai. Essa tristeza suave que bate à sua porta nas tardes de domingo ou nas noites de insônia é, na verdade, o Espírito de Deus sussurrando: Volte, eu sou o seu lar. Eu sou o descanso que você procura. Pense na imagem de uma casa no campo, com uma luz amarela e quente brilhando na janela, enquanto chove lá fora. Deus é essa casa. E nós, muitas vezes, estamos do lado de fora, na chuva, tentando nos aquecer com fósforos que apagam com o vento. Nossas carreiras, nossos relacionamentos passageiros, nosso orgulho. E a porta dessa casa não está trancada. Nunca esteve. O primeiro passo para voltar para casa não é se tornar uma pessoa perfeita, religiosa ou cheia de regras. O primeiro passo é simplesmente admitir a saudade. É parar de brigar com o vazio e aceitar que ele tem um formato específico, o formato da presença de Deus. Enquanto caminhamos por essa areia imaginária, ouvindo o mar que reflete a imensidão do Criador, quero que você tire o peso da culpa dos ombros. Não se sinta mal por se sentir incompleto. Essa incompletude é a fresta por onde a luz entra. É o convite para a jornada de retorno. Você não está sozinho nessa estrada. O som que você ouve não é apenas o eco do seu vazio. São os passos de Deus caminhando no jardim do seu coração, na viração do dia, procurando por você, não para te julgar, mas para caminhar ao seu lado. A saudade que você sente dele é apenas um reflexo pálido da saudade imensa que ele sente de você. E se eu te perguntasse agora, com toda a delicadeza do mundo, o que você tem usado para tentar tapar os buracos da alma? Às vezes, corremos tanto que a paisagem ao redor vira um borrão e achamos que movimento é sinônimo de vida, que estar ocupado é estar vivo. Mas e se essa correria desenfreada não for pressa de chegar, mas medo de parar? Talvez o cansaço profundo que você sente nos ombros não seja apenas físico, mas o peso exaustivo de carregar máscaras que não servem mais no seu rosto. Vamos continuar nossa caminhada imaginária. A maré subiu um pouco, e as ondas agora tocam nossos pés com mais frequência. Você percebe como o mar nunca para? Ele avança, recua, quebra, espuma. Às vezes, nossa vida interior parece assim. Uma agitação constante, uma espuma que faz muito barulho, mas que se desfaz em segundos. Hoje, quero falar sobre a nossa imensa, criativa e exaustiva capacidade de tentar preencher o vazio. Lembra daquela saudade de que falamos antes? Aquele espaço oco no peito? Pois é, a natureza humana não tolera o vácuo. Quando sentimos um buraco, nosso instinto imediato é jogar algo lá dentro para ver se a dor para, se o eco silencia. Nós somos construtores de cisternas rachadas. Essa é uma imagem antiga e poderosa da Bíblia, do livro de Jeremias. O profeta fala de um povo que trocou a fonte de água viva, uma nascente fresca, limpa e inesgotável, por cisternas cavadas na pedra, que eles mesmos fizeram, mas que estavam quebradas e não seguravam a água. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você tentou beber de fontes que prometiam saciar sua sede, mas que te deixaram com a boca ainda mais seca? Muitas vezes, tentamos preencher esse espaço sagrado com coisas. Compramos a roupa nova, trocamos de carro, reformamos a casa. E por um instante, aquele breve e doce instante, sentimos uma euforia. O cheiro de novo, o brilho da conquista. Parece que finalmente resolvemos o problema. Mas a novidade envelhece. A roupa sai de moda, o carro arranha e o vazio retorna, pontual como um relógio, perguntando: e agora? Outras vezes, tentamos preencher com pessoas. Colocamos sobre os ombros de um namorado, de uma esposa,
de um filho ou de um amigo. Uma carga que nenhum ser humano consegue suportar. A responsabilidade de nos fazer plenamente felizes. Esperamos que o outro seja Deus para nós. Queremos que eles adivinhem nossas dores, que curem nossas feridas. E quando eles falham, porque são humanos e falham, nós nos frustramos, sentimos raiva, nos sentimos traídos, mas não era culpa deles. Estávamos tentando beber água em um copo furado. E há ainda a tentativa de preencher com o barulho e a distração. Você já notou como é difícil ficar em silêncio absoluto? Se estamos sozinhos, ligamos a TV, colocamos um podcast, pegamos o celular. Rolamos o dedo pela tela luminosa, vendo vidas editadas, sorrisos perfeitos, viagens incríveis. Engolimos informações, memes, notícias, escândalos, tudo para não ter que ouvir o que o nosso coração está gritando. É uma anestesia. Enquanto estamos distraídos, não dói, mas a anestesia passa. Santo Agostinho, um homem que viveu intensamente as paixões do mundo antes de se encontrar com Deus, escreveu uma das frases mais verdadeiras da história. Tu nos criaste para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Veja bem, essa inquietação não é um defeito de fábrica, é um sistema de segurança. Imagine se as coisas deste mundo realmente nos satisfizessem por completo. Imagine se o dinheiro, o prazer momentâneo ou a fama fossem suficientes para calar a sua alma. Nós nunca procuraríamos o lar. Nós nos contentaríamos com a hospedaria barata na beira da estrada e esqueceríamos que temos um palácio real nos esperando. A insatisfação é uma graça disfarçada. É Deus, na sua misericórdia severa, colocando espinhos no nosso ninho confortável para nos dizer: aqui não é o seu lugar de descanso. Você foi feito para voar mais alto. Quando você sente aquele desânimo após uma festa que parecia promissora, ou aquela melancolia num domingo à tarde sem motivo aparente, não se culpe. Não ache que você é ingrato. É a sua alma rejeitando o alimento que não nutre. É como tentar alimentar um leão com alpiste. Ele vai continuar com fome, porque a natureza dele exige algo mais substancial. Deus observa nossas tentativas, não com raiva, mas com compaixão. Ele vê você correndo na roda do hamster, suando, se esforçando, tentando acumular a aprovação, tentando ser alguém, tentando provar seu valor. E ele olha para você com aquele olhar de pai que vê o filho tentando consertar um brinquedo quebrado com fita adesiva, sabendo que tem um brinquedo novo e perfeito guardado no armário. Ele não grita. Ele não arranca as coisas da sua mão à força. Ele espera. Ele espera você cansar. Ele espera o momento em que você solta os braços, olha para suas cisternas rachadas, para a água que vazou pelo chão e sussurra: não funcionou. Eu ainda tenho sede. É nesse momento de aparente derrota que a verdadeira vitória começa. É quando percebemos que somos pequenos demais para sermos os deuses da nossa própria felicidade. É quando a ilusão de controle se quebra e a realidade da dependência surge. E isso, meu amigo, minha amiga, não é humilhante. É libertador. Você não precisa mais carregar o mundo nas costas. Você não precisa mais fingir que está tudo bem quando não está. As tentativas falharam, sim, mas elas serviram para te mostrar uma coisa essencial. A água que você procura não está aqui embaixo, na terra seca das distrações. Ela vem do alto. Respire fundo agora. Sinta o ar encher seus pulmões. Solte o ar devagar. Aceite a sua sede. Pare de brigar com ela. Pare de tentar enganá-la com água salgada. Estamos chegando perto de uma descoberta importante. O caminho de volta começa exatamente onde as suas forças terminam.
E se aquela lembrança vaga que te visita nos sonhos não for do seu passado, mas da sua origem eterna? Talvez você não esteja perdido no mundo, apenas tenha esquecido o mapa que foi desenhado na sua alma muito antes de você nascer. E se essa busca incansável não for por algo novo, mas por alguém que você já conhece profundamente, mas esqueceu o rosto? Talvez Deus não seja um mistério a ser desvendado, mas uma memória a ser recuperada. Continuamos a nossa caminhada pela beira-mar. O sol já desceu um pouco mais no horizonte, pintando as nuvens de rosa e laranja. Quero que você pegue, em sua imaginação, uma daquelas grandes conchas do mar que encontramos na areia. Você conhece a brincadeira de criança. Se encostarmos a concha no ouvido, dizem que podemos ouvir o barulho do oceano, mesmo que estejamos longe da praia. A verdade científica é outra, claro, mas a poesia dessa imagem é perfeita para nós agora. A concha guarda o som de onde ela veio. Ela pertence ao mar e parece carregar a memória das águas dentro de sua estrutura calcária. Você, meu amigo, minha amiga, é como essa concha. Dentro de você, no lugar mais silencioso e profundo do seu ser, ressoa o som de um outro mar. Você carrega dentro do peito o eco da eternidade. A Bíblia diz, lá no livro de Eclesiastes, que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Isso significa que somos seres finitos, com corpos frágeis, que cansam e envelhecem, mas carregamos dentro de nós uma faísca que não cabe no tempo, que não cabe na matéria. É por isso que a morte nos revolta tanto. É por isso que o fim das coisas nos dói. Porque fomos projetados para o para sempre. Quando você ama alguém, seu coração grita que aquele amor deveria ser eterno. Essa revolta contra o fim não é imaturidade. É a sua memória de origem, gritando que a morte é uma intrusa, que a vida era para ser plena e infinita. Nesta parte da nossa jornada, algo começa a mudar. Deixamos de olhar para os buracos, o vazio, e para as tentativas falhas de preenchê-lo, as cisternas, e começamos a olhar para a nossa identidade. Existe um momento na famosa parábola do filho pródigo, aquela história que Jesus contou sobre o rapaz que pegou a herança do pai e foi gastar tudo longe de casa, que é crucial. O texto diz que, depois de perder tudo, passar fome e desejar a comida dos porcos, ele caiu em si. Essa expressão é maravilhosa, caindo em si. Ele não aprendeu algo novo. Ele não fez um curso de teologia. Ele apenas se lembrou. Ele se lembrou de quem era o pai dele. Ele se lembrou de como era a mesa do pai, de como os empregados eram tratados com dignidade. A miséria do chiqueiro serviu para despertar a memória da nobreza de sua origem. Muitas vezes, a dor que sentimos na vida tem esse papel pedagógico. O sofrimento racha a casca dura do nosso ego e permite que a memória de Deus vaze para a superfície. Você começa a ter insights, pequenos clarões no meio da neblina. Sabe aquela sensação de ouvir uma música antiga e ser transportado para a infância? A graça de Deus funciona assim. Às vezes, você vê um pôr do sol ou recebe um abraço sincero, ou lê um versículo e, de repente, clique. Uma peça se encaixa. Você sente um calor no peito que diz: eu pertenço a isso. Eu sou amado. Eu não sou um acidente. O Salmo 139 é um dos textos mais belos e íntimos das Escrituras, e ele fala exatamente sobre essa origem. O salmista diz: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Pense nisso por um instante. Respire essa verdade. Antes de seus pais se conhecerem, antes de o mundo ter a forma que tem hoje, você já existia na mente de Deus. Ele sonhou com você.
Ele desenhou a cor dos seus olhos, o timbre da sua risada, a sensibilidade da sua alma. Você não foi fabricado numa linha de montagem industrial. Você foi tecido, ponto por ponto, num trabalho manual e exclusivo do Criador. A saudade de Deus é, na verdade, a sua alma reconhecendo a assinatura do artista. É como ver um quadro e reconhecer a pincelada do pintor. Você sente falta dele porque você veio dele. Aquele sopro de vida que Gênesis diz que Deus soprou nas narinas de Adão ainda circula em nós. É esse fôlego divino que nos mantém de pé. É por isso que o mal, o ódio, a mentira e a violência nos deixam tão exaustos. O pecado cansa porque é contrário à nossa natureza original. Nós fomos feitos para o amor, para a verdade, para a luz. Viver longe disso é como tentar respirar debaixo d'água. Possível por alguns segundos, mas insustentável a longo prazo. Talvez hoje Deus esteja soprando essa memória no seu rosto como uma brisa suave do mar. Ele não está gritando acusações. Ele está sussurrando lembranças. Lembra-te de onde caíste, diz o Apocalipse. Mas podemos ler isso com ternura. Lembra-te de onde você veio. Lembra-te da altura do meu amor por você. Não é sobre se tornar religioso. É sobre recuperar a sanidade espiritual. É cair em si e perceber que o chiqueiro das paixões vazias, do orgulho ferido e da autossuficiência não é o seu lugar. Você tem sangue real correndo nas veias espirituais. Você tem um pai. A orfandade que você sente é uma ilusão criada pelo esquecimento. Enquanto caminhamos, quero que você olhe para o horizonte. A linha que separa o céu do mar parece tênue. A distância entre você e Deus também é mais tênue do que parece. A memória está voltando. O coração começa a aquecer, não com a euforia barata das distrações, mas com o calor constante e seguro de uma lareira que nos espera em casa. Você está começando a lembrar o caminho de volta. E a boa notícia é que o caminho não é uma fórmula, nem um mapa complicado. O caminho é uma pessoa. E essa pessoa está, neste exato momento, trabalhando na sua memória, tirando a poeira do esquecimento, para que você possa ver o brilho do ouro de onde você foi feito. E se o muro mais alto que te separa de Deus não for feito dos seus erros, mas do seu medo de não ser aceito de volta? Talvez você esteja parado na soleira da porta, com a mão na maçaneta, paralisado por uma voz que sussurra: Você foi longe demais dessa vez? E se eu te dissesse que essa voz não é a de Deus, mas o eco do seu próprio orgulho ferido? Talvez o pai não esteja esperando com uma lista de cobranças, mas com o olhar ansioso de quem apenas quer ver o seu rosto novamente. A nossa caminhada na praia mudou de tom. A luz dourada deu lugar a um azul profundo, aquele momento crepuscular onde as formas ficam menos definidas. É aqui, nessa meia-luz, que os monstros da nossa imaginação crescem. É aqui que o cair em si, da parte anterior, encontra seu maior adversário, o medo do retorno. Você já sentiu a memória da sua origem? Já percebeu que as cisternas do mundo estão rachadas, mas agora, quando pensa em se voltar para Deus, seus pés parecem chumbados no chão. Por quê? Porque junto com a consciência de Deus, vem a consciência de quem nós nos tornamos longe dele. Olhamos para as nossas roupas espirituais e as vemos sujas de lama. Olhamos para as nossas mãos e vemos cicatrizes de escolhas erradas. Olhamos para o nosso coração e vemos bagunça. E então, uma vergonha profunda e paralisante toma conta. Pensamos: como posso me apresentar diante de um Deus santo desse jeito? Eu prometi 1000 vezes que não faria mais aquilo, e fiz. Eu disse que ia mudar, e falhei. Deus deve estar cansado de mim. Ele deve estar decepcionado. Esse é um dos momentos mais delicados da vida espiritual.
É o momento em que a culpa tenta se disfarçar de humildade. Preste atenção, meu amigo, minha amiga. A culpa diz: eu sou ruim demais para Deus. Isso parece humilde, mas no fundo é uma forma de dizer que o seu pecado é maior do que a misericórdia de Deus. É acreditar que a sua sujeira é mais poderosa do que o sangue que limpa. E isso é uma mentira. Vamos voltar lá no começo da Bíblia, no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva desobedeceram, o que eles fizeram? Eles se esconderam entre as árvores. Quando Deus desceu na viração do dia e perguntou: Onde estás? Ele não perguntou porque não sabia. Deus sabe de tudo. Ele perguntou para dar a chance de eles aparecerem. Mas o medo fez com que eles se cobrissem. O medo nos faz fugir de quem mais nos ama. Nós projetamos em Deus a nossa própria severidade. Como nós temos dificuldade de nos perdoar, achamos que Deus tem a mesma dificuldade. Criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Rancoroso, exigente, anotando falhas num caderno preto. Mas eu quero te convidar a quebrar essa imagem distorcida agora. Pense numa criança pequena que estava brincando no jardim e, desobedecendo aos pais, pulou numa poça de lama. Ela está toda suja, da cabeça aos pés. Ela fica no portão de casa chorando, com medo de entrar. Ela pensa que a mãe vai trancar a porta. Mas o que uma mãe ou um pai amoroso faz ao ver o filho naquele estado? Será que eles gritam: fique aí fora até se limpar sozinho? Não. Eles sabem que a criança não tem capacidade de se limpar sozinha. Eles abrem o portão, pegam a criança no colo, mesmo sujando a própria roupa, e a levam para o banho. Nós temos esse medo terrível de que precisamos nos arrumar antes de ir para a igreja, ou antes de orar, ou antes de pedir ajuda a Deus. Ah, eu vou parar de fazer tal coisa, vou melhorar meu vocabulário, vou ser uma pessoa melhor, e aí sim eu volto para Deus. Isso é o mesmo que dizer: vou me curar dessa doença grave e depois vou ao médico. Não faz sentido. Você vai ao médico porque está doente. Você vai a Deus porque está sujo, cansado e incapaz de mudar sozinho. O medo do retorno é alimentado pela ilusão de que o amor de Deus é um prêmio por bom comportamento. Se fosse assim, ninguém seria amado, porque, como dizem as Escrituras, todos pecaram. O amor de Deus não é um prêmio, é um presente. É graça. E graça, por definição, é um favor que a gente não merece, mas recebe mesmo assim. Talvez você esteja pensando: mas você não sabe o que eu fiz, você não sabe quão fundo eu desci. É verdade, eu não sei. Mas eu conheço o Salmo 139 que diz: Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, tu lá estás também. Não existe lugar tão fundo onde a mão de Deus não possa te alcançar. Não existe abismo tão escuro onde a luz dele não possa brilhar. Pedro, o discípulo, negou Jesus 3 vezes na noite em que ele mais precisava. Pedro praguejou, jurou que não conhecia o Mestre. Ele falhou miseravelmente. Mas quando Jesus ressuscitou, o anjo disse às mulheres: Ide, dizei aos discípulos, e a Pedro. Jesus fez questão de citar o nome de quem tinha falhado. Ele queria ter certeza de que Pedro saberia que ainda fazia parte da família. Deus está citando o seu nome hoje. Ele sabe da sua vergonha. Ele sabe que você se sente indigno. E ele está dizendo: Eu não estou olhando para a lama nos seus sapatos. Estou olhando para o desejo no seu coração. Venha com a lama mesmo. Venha com as dúvidas. Venha com o cansaço. Apenas venha. O inimigo da sua alma quer que você fique no portão, paralisado pela vergonha, congelando na noite fria da solidão. Ele quer que você acredite que a porta está trancada. Mas a verdade libertadora,
é que a porta da casa do Pai não tem fechadura pelo lado de fora. Ela só se tranca por dentro se nós decidirmos não entrar. Do lado de Deus, ela está escancarada. Não deixe que o medo de não ser perfeito te impeça de ser amado. Não espere sentir-se santo para buscar a Deus. A santidade não é o requisito para entrar. É o resultado de ter entrado. Dê esse passo trêmulo. Mesmo que você não consiga levantar a cabeça, arraste os pés. A caminhada de volta não exige força hercúlea. Exige apenas a humildade de admitir que, sem ele, não dá mais. A noite caiu na nossa praia, mas olhe lá na frente. Você vê? Há uma luz brilhando na varanda daquela casa imaginária. Alguém deixou a luz acesa para você. Ninguém dormiu naquela casa esperando você chegar. O medo diz, fique longe. O amor diz, vem. Quem você vai ouvir agora? E se a única coisa que separa o seu abismo da sua esperança for a direção do seu olhar? Talvez a escuridão pareça infinita apenas porque, por medo ou vergonha, você continua olhando para a própria sombra projetada no chão. E se eu te dissesse que Deus não espera que você chegue até Ele correndo, mas apenas que você se vire na direção da luz? Talvez o maior milagre não seja o mar se abrir, mas a coragem silenciosa de uma alma que decide levantar a cabeça. Estamos naquele momento da madrugada na praia, o romper da aurora. O céu deixa de ser um manto preto e começa a ganhar um tom azul marinho, profundo e silencioso. O ar é frio, mas há uma promessa no horizonte. É a hora da virada. Nós falamos sobre o vazio, sobre as cisternas rachadas, sobre a memória de quem somos e sobre o medo paralisante. Agora, chegamos ao ponto crucial da nossa jornada espiritual. O ponto de inflexão. É o momento em que o sentir precisa dar lugar ao agir. Você está parado na areia. Seus pés estão pesados, talvez enterrados na culpa. A sua mente diz, não tenho forças. E é verdade, você não tem. Mas a fé, meu querido amigo, minha querida amiga, não é a ausência de fraqueza. É a decisão de se mover apesar dela. Há um texto bíblico muito poderoso no Salmo 3. O rei Davi estava fugindo, cercado de inimigos, humilhado, com o próprio filho tentando matá-lo. Ele tinha todos os motivos para olhar para o chão, derrotado. Mas ele escreve: Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e aquele que exalta a minha cabeça. Em algumas traduções, diz: aquele que levanta a minha cabeça. Imagine essa cena com ternura. Imagine uma criança chorando, com o queixo colado no peito, recusando-se a olhar para o pai porque acha que fez algo imperdoável. O pai se aproxima, coloca a mão suavemente sob o queixo da criança e levanta o rosto dela até que os olhos se encontrem. Deus quer fazer isso com você hoje. A vergonha nos faz olhar para baixo, para a lama, para o passado. A graça nos faz olhar para cima, para o rosto dele, para o futuro. Enquanto você olha para baixo, você só vê os seus pés sujos. Quando você levanta os olhos, você vê o caminho. E, mais importante, você vê que não está sozinho no caminho. Voltando à história do filho pródigo, que tem sido nosso mapa de fundo, depois de cair em si, a memória, ele tomou uma decisão prática. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Note que ele não disse: vou ficar aqui chorando até me sentir digno. Ele não disse: vou esperar o pai vir aqui me buscar. Ele disse: levantar-me-ei. Houve um esforço. Houve uma ação física contra a inércia do desespero. A inércia espiritual é uma força poderosa. Ela tenta nos manter no mesmo lugar, repetindo os mesmos erros, remoendo as mesmas mágoas. Quebrar essa inércia exige um passo de fé. E o que é esse passo? Não é necessariamente uma mudança geográfica. Não é virar missionário na África amanhã. O passo de fé acontece no segredo do coração.
É o momento em que você diz, no silêncio do seu quarto: Deus, eu não aguento mais viver longe de ti. Eu não sei como voltar, não sei se tenho roupa para a festa, mas eu estou me virando para ti agora. Eu me rendo. A palavra bíblica para arrependimento é metanoia. No grego, não significa chorar de remorso ou se autoflagelar. Significa mudança de mente, mudança de direção. É como alguém que estava caminhando para o sul e decide dar meia volta e caminhar para o norte. É apenas isso. É uma troca de direção. Talvez você esteja esperando sentir uma emoção avassaladora, um arrepio, uma voz de trovão para então começar a caminhar. Mas o reino de Deus, muitas vezes, funciona ao contrário. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Primeiro você levanta os olhos, depois a luz entra. Olhe para o horizonte da nossa praia imaginária. O sol está começando a rasgar a escuridão. Uma linha de ouro surge sobre as águas. Essa luz é a esperança. Ela sempre esteve lá, mas você não a via porque estava de costas. Agora que você se virou, a luz bate no seu rosto. Você sente o calor? É tímido ainda, mas é real. Ao levantar os olhos, você percebe algo fundamental. A casa do Pai não mudou de lugar. A estabilidade de Deus é a nossa âncora. O mundo gira, as pessoas mudam, nós oscilamos, mas Ele permanece. Ele é a rocha eterna. Saber que Ele está lá, imóvel em sua fidelidade, esperando o nosso retorno, nos dá a coragem para dar o primeiro passo. E esse primeiro passo é o mais difícil de todos. O segundo é mais fácil. O terceiro, mais ainda. O primeiro passo exige que você abra mão do seu orgulho de querer resolver tudo sozinho. Exige que você admita a sua dependência. É o passo da vulnerabilidade. Senhor, aqui estou eu. Sem máscaras, sem desculpas, apenas com a minha saudade. Sinta a brisa da manhã tocar o seu rosto. Sinta o peso saindo das suas costas simplesmente porque você parou de olhar para o abismo e começou a olhar para o alto. A caminhada ainda pode parecer longa, mas a direção agora está certa. E quando a direção está certa, cada passo, por menor que seja, é uma vitória. Cada respiração é uma oração. Não se preocupe com a velocidade. No reino de Deus, a velocidade não importa. O que importa é a direção. Quem caminha mancando na direção certa chega. Quem corre na direção errada apenas se perde mais rápido. Você se virou. Você levantou a cabeça. Você decidiu. E lá longe na estrada algo começa a se mover também. E se a imagem que você construiu de Deus, sentado imóvel em um trono distante de braços cruzados, esperando friamente o seu relatório de erros, estiver completamente equivocada? Talvez o coração de Deus não bata no ritmo compassado de um juiz severo, mas no compasso acelerado de um pai que avista o filho perdido na curva da estrada. E se eu te dissesse que, enquanto você dá seus passos lentos e trêmulos de volta, ele já saiu de casa, quebrou todos os protocolos e está correndo na sua direção? Vamos continuar nossa caminhada. O dia clareou. Na nossa metáfora da praia, agora você consegue ver longe. E é aqui que a beleza escandalosa do Evangelho se revela com mais força. Até agora, falamos sobre você, sua saudade, sua memória, seu medo, sua decisão de voltar. Parece que tudo depende do seu esforço, das suas pernas cansadas. Você olha para da estrada à frente e pensa: meu Deus, ainda falta tanto. Tenho tanto a reparar, tanto a consertar. Vou levar anos para chegar aos pés dele. É natural pensar assim. A religião humana funciona na base do mérito. Você sobe a escada, degrau por degrau, até alcançar o divino. Mas o cristianismo, a espiritualidade de Jesus, inverte essa escada. Voltemos à parábola do filho que partiu. O texto de Lucas 15
Tem um detalhe que, se você piscar, perde a revolução contida nele. Diz assim: estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão. Correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Pare e rebobine essa cena na sua mente. Estando ele ainda longe, isso significa que o pai não estava dentro de casa, ocupado com seus afazeres, indiferente ao destino do filho. O pai estava na varanda. O pai estava na estrada. Provavelmente todos os dias, ao amanhecer e ao entardecer, aquele pai ia até o limite da propriedade e olhava para o horizonte. Ele perscrutava a poeira da estrada, esperando ver uma silhueta familiar. Deus não esqueceu você. Mesmo quando você estava na terra distante, gastando a vida, ele estava vigiando o horizonte, esperando o momento em que a sua cabeça despontaria na colina. A saudade que você sente dele é apenas um eco. A saudade original, a fonte, está no coração dele. E então acontece o impensável. O pai correu. Para nós, hoje, ver um pai correndo para abraçar o filho é bonito. Mas na cultura do Oriente Médio daquela época, um patriarca, um senhor de terras idoso e nobre, jamais corria. Correr era considerado indigno. Para correr, ele teria que levantar as vestes longas, mostrar as pernas, perder a compostura. Ele se exporia ao ridículo diante da vila. Os anciãos andavam devagar, com majestade. Mas Jesus faz questão de dizer que Deus corre. Por que Deus corre? Ele corre porque a compaixão dele é mais forte que a dignidade. Ele corre porque o amor tem pressa. Ele corre porque sabe que o filho está vindo carregado de culpa, medo e vergonha. E ele quer interceptar o filho antes que o filho desista. Ele quer chegar até você antes que as vozes da acusação te convençam a dar meia volta. Imagine essa cena agora, aplicada à sua vida. Você está aí, caminhando de cabeça baixa, ensaiando o discurso de desculpas. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Você está preparado para o sermão, para o castigo, para a frieza. Você espera encontrar um Deus de braços cruzados que vai dizer: eu avisei. Olha o estado em que você ficou. Agora entre e vá se limpar. Depois conversamos. Mas quando você levanta os olhos, vê uma nuvem de poeira se levantando. Alguém vem correndo. E não é para te bater, é para te abraçar. O pai na estrada quebra toda a nossa lógica de justiça retributiva. Ele não espera você chegar à porta. Ele encurta a distância. Você dá um passo de arrependimento, ele dá 1000 passos de misericórdia. Sinta o impacto disso. O Criador do universo, aquele que sustenta as galáxias na palma da mão, desce do seu trono de glória e corre pela estrada da história humana para encontrar você, sujo, cansado e falho. Ele não se importa com o que os vizinhos, os anjos, os demônios, os religiosos vão pensar. Ele só se importa em ter o filho de volta. Muitas vezes, achamos que Deus está nos castigando com o silêncio. Mas, na verdade, esse tempo de espera é o tempo em que Ele está limpando o nosso olhar para que possamos vê-lo vindo. Ele quer te encontrar na estrada, antes mesmo de você entrar na igreja, antes de você se consertar. Ele quer te encontrar aí onde você está agora, no meio da sua dúvida, no seu escritório, no seu quarto bagunçado, no transporte público. O abraço de Deus acontece no meio do caminho. É o encontro da miséria humana com a misericórdia divina. E sabe o que acontece nesse encontro? O pai não pergunta: onde está o dinheiro que te dei? Ou, por que você demorou tanto? O texto diz que ele lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O beijo sela a paz. O abraço restaura a pertença. Talvez você esteja cansado de caminhar sozinho. Talvez seus pés estejam sangrando pelas pedras das escolhas erradas. Pare um pouco de olhar para os seus pés. Olhe para a frente. Não é uma miragem. Aquela presença amorosa que você sente se aproximando não é fruto da sua imaginação.
É ele. Ele vem com o rosto iluminado de alegria, não de raiva. Ele vem para tirar o peso da sua mochila. Não fuja. Não se esconda nos arbustos como Adão. Não tente se justificar. Deixe-se ser encontrado. A parte mais difícil da jornada acabou. Você não precisa mais escalar a montanha para chegar a Deus. Deus desceu a montanha para chegar a você. O Pai está na estrada. E Ele está quase te alcançando. Você consegue ouvir a respiração ofegante do amor? E se o tribunal que você montou na sua cabeça, onde você é o réu, a testemunha e o juiz implacável, for subitamente dissolvido por um simples gesto de afeto, talvez você tenha passado anos ensaiando um discurso de defesa, preparando explicações detalhadas sobre os seus erros, esperando um interrogatório severo. Mas e se, ao chegar diante dele, Deus não quiser saber onde você esteve, mas apenas celebrar o fato de que você está aqui? Talvez a graça seja justamente isto. Um abraço que corta a sua fala e silencia a sua culpa antes mesmo que você termine a frase. Voltamos para a estrada empoeirada da nossa parábola, que agora se confunde com a areia da nossa praia. O sol da manhã já aquece a pele. O encontro aconteceu. O pai correu e agora ele alcançou o filho. Neste instante, acontece o choque térmico espiritual mais poderoso que existe. De um lado, você, tenso, sujo da viagem, cheirando ao chiqueiro das suas escolhas erradas, com o coração batendo na garganta, esperando a bronca, o sermão, a lista de regras para a readmissão. Do outro lado, ele, ofegante pela corrida, com os olhos marejados, transbordando uma alegria pura, infantil, divina. A reação humana instintiva é se justificar. Lembra do plano do filho? Ele tinha decorado um texto. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele queria negociar. Ele queria rebaixar o seu status. Ele pensava: se eu me oferecer como escravo, talvez eu possa pagar pelo que fiz. Talvez eu possa trabalhar para compensar o prejuízo. Nós somos viciados nessa contabilidade. Temos dificuldade em aceitar algo de graça. Queremos merecer o perdão. Queremos dizer: olha, Deus, eu errei, mas prometo que vou rezar 10 vezes mais. Vou doar dinheiro, vou me sacrificar. Mas observe a cena descrita por Lucas. O filho começa o discurso. Pai, pequei. Mas o pai nem o deixa terminar a parte do faze-me teu empregado. O pai ignora a proposta de escravidão. O pai interrompe a penitência com providência. É um abraço sem perguntas. Você entende a dimensão disso? Não houve um. Por que você fez isso? Não houve um. Você tem ideia de quanto eu chorei por sua causa? Não houve um. Onde está o dinheiro que te dei? Não houve sequer um. Você promete que nunca mais vai fazer isso? Houve apenas o abraço. Um abraço apertado, sufocante de tão bom. Aquele tipo de abraço que junta os pedaços quebrados da alma. O pai envolve o filho na sua própria túnica, cobrindo a sujeira dele com a dignidade dele. Nós vivemos numa cultura de relatórios e satisfações. Temos que explicar nossos atrasos, justificar nossas falhas, defender nossa imagem. Mas no reino de Deus, o arrependimento sincero dispensa o inquérito policial. Deus não precisa que você conte os detalhes sórdidos do seu pecado para te perdoar. Ele já sabe. O que ele quer não é a sua explicação, é a sua presença. Imagine você agora sendo envolvido por esse silêncio. O silêncio de Deus nesse abraço não é um silêncio constrangedor. É um silêncio eloquente. É o silêncio de quem diz: passou, acabou, você está em casa, nada mais importa agora. É o fim da guerra. Você passou tanto tempo lutando contra si mesmo, fugindo, resistindo, e de repente, no calor desse abraço, as armas caem das suas mãos.
O escudo pesado da autodefesa desliza para o chão. Muitas pessoas têm medo de voltar para Deus porque acham que terão que reviver o passado, confessar cada detalhe vergonhoso repetidas vezes. Mas a Bíblia usa uma metáfora linda em Miqueias. Deus lança as nossas iniquidades nas profundezas do mar. Se ele jogou no fundo do mar, ele não vai mergulhar para buscar de volta e esfregar na sua cara. Ele colocou uma placa de proibido pescar lá. O abraço sem perguntas é a prova do esquecimento divino. Não um esquecimento por amnésia, mas por escolha de amor. Sinta o cheiro desse abraço. Talvez cheire a chuva na terra seca, a pão quente, a algo familiar que você não sentia desde a inocência da infância. Nesse abraço, a sua identidade é restaurada não pelo que você diz, mas pelo contato com ele. A santidade dele é contagiosa. Em vez de a sua sujeira manchar Deus, é a pureza de Deus que começa a limpar você. Permita-se, por alguns minutos, parar de falar. Pare de explicar para Deus por que você é assim. Pare de prometer que vai mudar amanhã. Apenas fique quieto no abraço. Chore, se precisar. As lágrimas são a linguagem de quem não tem mais argumentos. E note que, nesse abraço, as suas lágrimas se misturam com as dele. Sim, Deus chora. Chora de alívio por ter recuperado o que estava perdido. Você não é um funcionário que precisa apresentar resultados. Você não é um servo que precisa pagar uma dívida impagável. Você é filho. Você é filha. E filhos não precisam marcar hora nem preencher formulários para ganhar colo. O colo de Deus é o lugar onde a justiça cede lugar à misericórdia, onde a lógica humana quebra e o milagre do amor acontece. Aquelas perguntas que você tanto temia, elas se dissolveram no ar. A única coisa que existe agora é o som de respiração dele, calma e constante, dizendo ao ritmo do seu coração acelerado: Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aceite esse abraço. Você não precisa fazer nada agora, apenas não se soltar. E se a parte mais difícil não for receber o perdão, mas aceitar a dignidade que vem com ele? Talvez você ainda esteja segurando os trapos velhos do seu passado com força, achando que, no fundo, eles são a sua verdadeira pele. E se eu te dissesse que Deus não quer apenas te lavar, mas te vestir de honra exatamente onde você se sente mais exposto? Talvez a graça não seja apenas um banho que limpa a sujeira, mas um manto real que cobre a vergonha de ter estado sujo. Vamos permanecer naquele momento sagrado na estrada, sob a luz da manhã que agora brilha forte. O abraço aconteceu. O choro cessou. Mas agora há um desconforto físico e espiritual. As suas roupas. Você ainda está vestindo os trapos da terra distante. Imagine-se com aquelas roupas pesadas, úmidas, cheirando a mofo e a erro. São as vestes da culpa, os rótulos que colaram em você. O fracassado, o divorciado, o viciado, a ansiosa, o insuficiente. Mesmo perdoado, você se sente inadequado. Você olha para o Pai com suas vestes limpas e luminosas e olha para si mesmo. A tendência humana é dizer: Obrigado pelo abraço, Pai. Agora, deixe-me ir para o quartinho dos fundos. Vou tentar lavar essa roupa velha. Vou tentar costurar os rasgos. Nós temos um apego estranho à nossa miséria. Acostumamo-nos a vestir o papel de vítima ou de pecador recuperado. Achamos que carregar a culpa é uma forma de penitência, uma maneira de mostrar a Deus que não esquecemos o que fizemos. Mas na parábola, o pai faz algo escandaloso. Ele se vira para os servos e dá uma ordem urgente: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Note a palavra depressa. Deus tem pressa em remover a sua vergonha. Ele não quer que você fique nem mais um minuto vestindo a identidade de escravo.
E ele não manda trazer uma roupa qualquer. Ele pede a melhor roupa. Na cultura judaica, a melhor roupa era a do próprio patriarca. Isso é teologicamente profundo e belíssimo. Deus não te dá uma roupa nova de loja. Ele te veste com a própria justiça de Cristo. É o que os teólogos chamam de imputação de justiça. Quando Deus olha para você, ele não vê mais os seus trapos imundos. Ele vê a perfeição do seu filho sobre você. Imagine a cena na nossa praia. O pai pede que você solte os trapos. É um momento de vulnerabilidade. Para vestir o novo, você precisa despir o velho. Você precisa soltar aquela mágoa de estimação. Precisa soltar a definição de si mesmo baseada nos seus erros. Mas, pai, essa cicatriz aqui é feia. Solte, ele diz suavemente. Mas essa mancha não sai. Deixe cair, ele insiste. E então, ele coloca sobre os seus ombros um manto novo. Sinta o peso desse tecido na sua imaginação. Não é um peso que cansa, é um peso de glória. É quente, macio, com cheiro de casa limpa. De repente, a sua postura muda. É impossível andar curvado vestindo um manto real. A roupa exige que você levante a cabeça. Deus está restaurando a sua dignidade. Mas ele não para por aí. A ordem continua. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. O anel não é uma joia decorativa. Naquela época, o anel era o selo da família. Era usado para assinar documentos, para fazer negócios. Dar o anel ao filho que acabou de voltar significava: você tem autoridade, você tem acesso à conta da família. Você não está de castigo, sem crédito. Você pertence a nós totalmente. Talvez você sinta que Deus te perdoou, mas que ele não confia mais em você. O anel diz o contrário. Deus está te devolvendo a chave de casa. Ele está dizendo: você ainda é meu filho amado e tudo o que é meu é seu. E as sandálias? Ah, esse detalhe é de uma ternura infinita. Escravos andavam descalços. Apenas os filhos e os homens livres usavam sandálias. O filho pródigo voltou descalço, com os pés feridos pelas pedras do caminho, pronto para ser escravo. Ao mandar colocar sandálias nos pés dele, o pai está declarando publicamente: este aqui não é meu empregado. Ninguém o trate como servo. Ele é meu filho. Ele é livre. As sandálias protegem seus pés para a nova caminhada. Deus não quer que você continue se machucando. Ele quer cuidar do seu caminhar daqui para frente. Essa troca de vestes acontece no silêncio da oração, mas tem efeitos práticos na sua vida. Quando você acorda de manhã e a voz da acusação diz: quem você pensa que é? Lembra do que você fez? Você pode tocar, pela fé, no manto que está sobre seus ombros e responder: eu lembro sim. Mas aquele eu já morreu. Estou vestido com uma nova identidade. Pare de tentar costurar seus trapos. Pare de tentar melhorar sua autoimagem com autoajuda superficial. O problema não é o tecido, é a origem da roupa. A única roupa que cabe na sua alma é a graça. Deixe cair a capa da vergonha. Deixe cair o manto da depressão que te diz que você nunca vai ser feliz. Deixe cair a roupa da ansiedade que te aperta o peito. Deus está, agora mesmo, estendendo esse manto dourado sobre você. Ele cobre não para esconder quem você é, mas para revelar quem ele criou você para ser. Você está bonito, com essa roupa. Você parece com o seu pai. Respire fundo e sinta a textura dessa nova realidade. Você não é o que você fez. Você é quem Deus diz que você é. E Ele diz que você é amado, perdoado, restaurado e digno. Agora que você está vestido para a ocasião, o pai sorri e aponta para a casa. Há algo mais esperando por você. O cheiro de comida está vindo da janela. A festa vai começar. E se a paz que você procura desesperadamente não for apenas o silêncio da mente, mas a comunhão de uma conversa à mesa?
Talvez você já se sinta perdoado, mas ainda hesite em entrar na sala de jantar, sentindo-se como uma visita inesperada que tem medo de incomodar. E se eu te dissesse que a festa nunca começou porque o pai estava esperando justamente por você para fazer o brinde? Talvez Deus não queira apenas te salvar do abismo. Ele quer jantar com você, olho no olho, sem pressa. Vamos sair da estrada agora. Imagine que entramos naquela casa que víamos ao longe. O contraste é imediato. Lá fora, havia o vento frio, a poeira, a solidão do caminho. Aqui dentro, há um calor que abraça, um cheiro de comida caseira que desperta memórias antigas de segurança e uma luz dourada e suave que ilumina cada canto sem ofuscar a vista. Na parábola que estamos seguindo, o pai não apenas veste o filho. Ele dá uma ordem de celebração. Trazei o novilho gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos. Não é um lanche rápido. Não é uma sobra de comida entregue na porta dos fundos para um mendigo. É um banquete. É o melhor que a casa tem a oferecer. Quero falar com você sobre a mesa. Na Bíblia e na cultura oriental, sentar-se à mesa com alguém é o ato supremo de aliança e amizade. Você não come com inimigos. Você não come com desconhecidos. Comer juntos significa partilhar a vida. Significa dizer: eu tenho paz com você. Muitos de nós carregamos a imagem de um Deus que nos perdoa, mas que nos mantém à distância. Imaginamos que ele diz: ok, você está perdoado, mas fique ali no canto, não toque em nada e não faça barulho. Mas o Evangelho grita o oposto. O Salmo 23, tão conhecido, diz: preparas uma mesa perante mim. Deus é o anfitrião que puxa a cadeira para você sentar. Talvez você sinta que não pertence a essa mesa. Você olha para os outros convidados, talvez pessoas que você julga mais santas ou espirituais, e pensa que deveria estar servindo e não sendo servido. Mas lembre-se da história de Mefibosete no Antigo Testamento. Ele era neto do rei Saul, inimigo de Davi, e era aleijado dos 2 pés. Ele vivia escondido, com medo, na miséria. Quando o rei Davi o chamou, ele esperava a morte. Mas Davi disse: não temas, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Imagine a cena. Mefibosete sentado à mesa real. Seus pés aleijados e tortos estavam escondidos debaixo da toalha. Acima da mesa, ele participava do banquete como um príncipe. A mesa da graça é assim. A toalha da misericórdia cobre as nossas imperfeições, as nossas pernas tortas, e nós participamos da comunhão de igual para igual com o Rei. O que é servido nessa mesa? O mundo nos ofereceu as alfarrobas dos porcos. Prazeres momentâneos, validação vazia, bens materiais que nunca satisfazem. E nós comemos e continuamos com fome. Nesta mesa é servido o pão da vida. Aqui, você se alimenta de verdade. Você ingere palavras que edificam, não que destroem. Aqui, você bebe do vinho da alegria. Não a alegria eufórica e barulhenta das baladas que deixa ressaca moral, mas a alegria profunda de saber que o universo está em paz com você. Olhe para o rosto do Pai à cabeceira da mesa. Ele não está carrancudo. Ele não está olhando para o relógio esperando você ir embora. Ele está sorrindo. A Bíblia diz que há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Deus está feliz. Você consegue aceitar que Deus gosta da sua companhia? Não apenas que Ele te ama, por obrigação divina, mas que Ele gosta de você. Que Ele aprecia o som da sua voz, as suas dúvidas sinceras, o seu jeito de ver o mundo. A religiosidade fria tenta transformar essa festa num funeral. Tenta nos convencer de que devemos estar sérios e compenetrados o tempo todo. Mas na história do filho pródigo, o irmão mais velho que estava no campo ouviu música e dança. A casa de Deus tem música. A espiritualidade saudável é celebrativa,
A culpa te deixou mudo por muito tempo. O medo travou o seu riso. Mas agora, à mesa, com o estômago da alma cheio, você sente vontade de sorrir de novo. É o riso dos redimidos. É o alívio de quem percebe. Eu não preciso mais fingir. Eu não preciso mais fugir. É nesse momento de comunhão que a verdadeira cura acontece. Enquanto você parte o pão com ele, as conversas fluem. Você conta sobre suas feridas, e ele as ouve com atenção. Ele te conta segredos sobre o seu futuro. A intimidade é restaurada não através de rituais complicados, mas na simplicidade do estar junto. Jesus diz em Apocalipse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Note a reciprocidade. E ele comigo. Deus quer se nutrir da sua fé, assim como você se nutre da fidelidade dele. É uma troca. Sinta o sabor desse momento. Sinta como aquela fome antiga, aquele eco do vazio da parte um, finalmente começa a desaparecer. O buraco no peito está sendo preenchido, não com coisas, não com distrações, mas com presença. Você está satisfeito. Pela primeira vez em anos, talvez, você se sinta plenamente satisfeito. Não tenha pressa de sair da mesa. O mundo lá fora continua girando, as exigências continuam existindo, mas aqui, neste santuário do tempo, tudo está suspenso. Coma devagar. Saboreie a bondade de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Deixe que essa nutrição fortaleça seus ossos e seu espírito. Você não é mais um órfão faminto espiando pela janela. Você está sentado no lugar de honra. O Pai está te passando o pão. Pegue. É para você. E se o maior segredo da vida espiritual não for ficar para sempre trancado no quarto de oração, mas aprender a carregar o quarto de oração dentro de você enquanto caminha pelo mercado, talvez o seu medo agora seja o de perder a magia, o receio de que, ao voltar para a rotina barulhenta, essa paz dourada evapore como neblina ao sol. E se eu te dissesse que a casa do Pai não é um lugar que você visita e depois vai embora, mas uma realidade que decide se mudar para dentro do seu peito? Talvez voltar para casa não tenha sido o destino final, mas apenas a descoberta de que você nunca mais precisará caminhar sozinho. Respire fundo. Olhe ao redor, mesmo que apenas com os olhos da mente. A festa à mesa foi linda. O abraço restaurou sua identidade. As vestes novas cobriram sua vergonha. Mas agora, a porta da casa se abre para fora. O mundo lá fora continua o mesmo. O trânsito continua caótico, as contas continuam vencendo, as pessoas difíceis continuam difíceis e as notícias continuam assustadoras. É aqui que muitos de nós vacilamos. Vivemos o que chamamos de experiência de cume de montanha. Sentimos Deus perto, choramos, nos sentimos leves. Mas quando descemos para o vale da segunda-feira de manhã, a poeira da vida parece sufocar a chama. E então pensamos: foi só uma emoção. Deus ficou lá atrás. Estou sozinho de novo. Mas eu quero que você guarde esta verdade como o tesouro mais precioso desta nossa conversa. A casa veio com você. Jesus disse algo misterioso e profundo aos seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Pare e sinta o peso de glória dessa frase. Faremos nele morada. Deus não quer apenas que você more no céu um dia. Ele quer que o céu more em você hoje. No Antigo Testamento, Deus habitava no templo, atrás de véus grossos, intocável. Hoje, pelo Espírito, você é o templo. Aquele lar aconchegante, com a lareira acesa e a mesa posta, agora está instalado no centro do seu ser. Isso muda tudo. Significa que você se tornou um santuário ambulante. Quando você entra no escritório,
A casa de Deus entra com você. Quando você está na fila do banco, a presença do Pai está ali. Quando você enfrenta um diagnóstico médico ou uma crise familiar, você não precisa correr para buscar Deus em desespero, como se ele estivesse longe. Você só precisa se voltar para dentro. Você só precisa fechar os olhos por um segundo, respirar fundo e acessar esse lugar de paz que agora vive em você. Lembra daquela saudade da parte um? Aquele eco do vazio? Ele mudou. A saudade dolorosa e desesperada se transformou em uma saudade doce, uma conexão constante. É como estar em uma viagem de trabalho, mas com o telefone ligado em chamada de vídeo com quem você ama o tempo todo. A conexão nunca cai. Agora, quando a ansiedade bater a porta, e ela vai bater, você não precisa abrir. Você pode olhar para dentro e dizer: desculpe, já tem gente aqui. Minha casa está cheia. A paz de Deus ocupa este espaço. Viver em casa, no meio do mundo, é um ato de resistência sagrada. O mundo vai gritar: corra, tenha medo, odeie, vingue-se. Mas o lar dentro de você vai sussurrar: confie, espere, ame, perdoe. Você vai começar a reagir à vida não com os seus impulsos antigos, mas com a natureza do Pai que agora te veste. As pessoas vão olhar para você e perguntar: como você consegue ficar calmo no meio dessa tempestade? E você vai sorrir, lembrando-se do abraço e pensar: é que eu não estou enfrentando a tempestade sozinho. Estou abrigado. Claro, haverá dias em que você vai tropeçar. Você vai sujar as sandálias novas. Você vai esquecer por um momento que é filho e vai agir como órfão. Isso faz parte da nossa humanidade. Mas a diferença agora é que você sabe o caminho de volta. Você não precisa mais passar anos perdido na terra distante. O arrependimento agora é rápido. É um: opa, saí do trilho. Pai, segura minha mão. E imediatamente, sem demora, sem longas penitências, você sente o aperto de mão dele te trazendo de volta para o centro da estrada. A graça não é um passe livre para errar, mas é a garantia de que o erro não é o ponto final. Quero terminar nossa jornada voltando àquela imagem da praia, onde tudo começou. O sol já se pôs e a noite chegou novamente. Mas desta vez, você não está com medo do escuro, porque agora você brilha. Não com a sua própria luz, que oscila e apaga, mas com a luz daquela janela que você engoliu. Você se tornou a candeia. Onde você pisar, a escuridão é obrigada a recuar. Você carrega o lar no peito. Essa saudade de Deus que te trouxe até aqui foi a bússola mais bendita da sua vida. Ela te salvou de se contentar com pouco. Ela te trouxe de volta para a origem. Não a cale. Deixe que ela continue te guiando, dia após dia, passo após passo, até aquele dia final e glorioso, quando a fé se tornará vista, e você verá o rosto dele não mais pelo espelho da alma, mas face a face. Até lá, caminhe com a dignidade de um filho amado. Caminhe com a leveza de quem foi perdoado. Caminhe com a certeza absoluta de que, não importa onde seus pés estejam pisando fisicamente, o seu espírito já encontrou o seu lugar de descanso. A porta está trancada por dentro e a chave está no seu bolso. A mesa continua posta. O pai continua sorrindo. Vá viver a sua vida. Vá amar, vá trabalhar, vá criar, vá sonhar. Mas nunca, nunca mais se esqueça: você não é mais órfão. Bem-vindo à casa. Você é a casa.